Desde o início do cinema, a arte sempre foi em movimento. Para onde olhar? O que olhar? De qual forma olhar? Todos nós já passamos por alguma experiência cinematográfica que nos fez notar algo diferente. Um gesto, um movimento de câmera ou uma repetição. É da arte do filme também movimentar o nosso olhar, a forma como o espectador se depara com o cinema, para que a experiência seja ainda mais expressiva. Meu nome é Andrei Lennemann e começo hoje o canal Desconstruindo o Suspense, no qual pretendo analisar semanalmente alguma sequência ou alguma cena que faz com que o cinema seja uma experiência diferente de qualquer outra. Vem comigo? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Suspense. O cinema tailandês, ou indonésio, oriental de maneira geral, ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos. A gente pega, por exemplo, o J-Horror, e o termo, que foi cunhado pelo diretor Kurosawa Kiyoshi em 2006, se refere a um ciclo de horror que incorpora elementos do folclore, da mitologia, das lendas tradicionais do Japão. Mas o J-Horror passou a ser também referência para o K-Horror, que aborda o cinema de horror coreano. Assim como o terror indonésio, o terror tailandês e outros terrores orientais, né, que apareceram durante a popularização mesmo do horror oriental no mundo inteiro. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o indonésio e principalmente da figura do Joko Anwar. Joko Anwar é um diretor muito interessante que começou a ganhar certo destaque na década de 2000. Ele trabalhou antes como crítico de cinema, então ele já apreciava a movimentação dos filmes, a arte da direção antes de ir para trás das câmeras. Ele fez alguns filmes espetaculares, como Escravos de Satanás, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre Impetigore. Impetigore é um filme, no Brasil, saiu como Impetigore, Herança Maldita. Ele é um filme de 2019, e Impetigore, ele trata sobre duas melhores amigas, né, que é a Maya e a Dini. Elas trabalham como cobradoras de um pedágio em Jacarta, e a Maya, ela foi criada pela tia na cidade dela, né, na cidade que ela tá, desde a morte dos pais dela. Só que daí tem um turno da noite do pedágio que a Maya é atacada por um homem que diz ser de uma região em que a Maya teria nascido. E a Maya decide ir até essa região para ver se ela é herdeira de alguma forma, ou se ela descobre mais sobre a vida dos pais dela. Mas Impetigore tem uma ideia que é a ideia de desconforto. E é isso que eu acho que resume muito bem algumas das melhores sequências do filme. Na sequência que nós iremos ver, o Joko Anwar trabalha muito bem a sensação de produzir desconforto no espectador para assim produzir uma expectativa e principalmente uma sensação de perigo iminente entre as duas personagens. E a primeira referência então que nós temos na cena é a personagem pegando um álbum de fotos para observar um pouco do passado da família. E logo depois o diretor vai mudar a câmera, vai mudar o enquadramento para mostrar ao fundo, centralizado no quadro, uma sombra enquanto ela volta a olhar as fotos. E essa sombra, ela vai começar a se aproximar. E por que é tão importante ela estar no ponto central do quadro? Porque assim nós temos uma visão que a personagem não está tendo, e ela é o ponto principal focal do quadro. Então isso faz com que a cena se torne mais forte e que nós tenhamos medo da aparição, né, do que vai acontecer com a personagem. E de repente é a amiga dela. E a trilha inclusive aumenta o som e nós temos a aparição da amiga e não de um espírito. Então aí ele provoca a primeira mudança, né, na cena. Só que a cena não vai parar por aí, porque a personagem ela vai continuar caminhando ao redor do quarto, enquanto a amiga fica sentada, e o plano vai continuar centralizado.
Então nós vamos observar lá ao fundo qualquer coisa que apareça. Então, automaticamente, nós vamos ter uma sensação iminente de perigo e de desconforto, porque nós estamos analisando ao fundo algo que nenhuma das duas personagens sabe que possa ter. Mesmo que ainda não tenha aparecido nada, nós temos a expectativa de que algo vai aparecer. Então, porque já apareceu a sombra da amiga antes. Então, o diretor não iria fazer, por exemplo, 2 plot twists numa mesma cena, provavelmente. Então nós já esperamos e já antecipamos que algo no fundo vai aparecer. E mesmo que esse algo no fundo não apareça, nós já estamos nos sentindo desconfortáveis. E essa é a grande sacada do diretor Joko Anwar em Petit Gore. Espero que vocês tenham gostado da análise. Vocês podem se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar. E nos vemos numa próxima semana com mais um Desconstruindo o Suspense.